viessem com questionamentos, né? Eu até preparei alguma coisa, se não houvesse questionamentos, mas pelo que eu vi tem alguns questionamentos. Então a gente poderia iniciar por isso e fazer uma segunda parte, onde eu vou fornecer algum material para reflexão. A gente tem que entender então, que nós estamos vivendo como humanos, mas não somos humanos. Mas tem muita coisa que é exigido e que a gente precisa fazer também, tipo trabalhar, se relacionar, viver em grupo. E tem me incomodado essas coisas de não procurar alguém, né? No relacionamento assim, amoroso. Não procurar? Não procurar. Mas é uma coisa que parece que, enquanto humana, a gente sente necessidade. Como que faz para tentar equilibrar esses negócios para ter mais consciência que a gente não é humano, mesmo vivendo como humano. É autoobservação e parece que às vezes a gente esquece. Aí, o trabalho esse que eu propus da parte terapêutica é a parte de resolução e de entendimento de todos esses processos, digamos assim, né? E também da resolução da parte até da personalidade mesmo. Enquanto isso não estiver bem resolvido, a outra parte fica na quimera, quer dizer, fica lá como algo não atingido mesmo. Quer dizer, porque qual era o princípio que eu sempre estou falando assim do Moichan? O princípio do Moichan era o seguinte: ele te dá toda a força e toda a ferramenta possível para tu atingir o teu nível espiritual máximo, mais elevado, né? Ou pelo menos para te dar consciência de que tu é esse ser, essa essência e tal, e tu ligar aquele fiozinho, que nem eu digo sempre, e tu vivenciar isso. O problema é que a maioria dos que entraram no Moichan usaram isso como para dizendo assim: ah não, eu estou nessa energia que é mais forte, que traz o meu superior, então eu não preciso fazer mais nada na parte da personalidade, nem descobrir quem eu sou, vai estar tudo resolvido. Acho que está quente esse ar, né? Pra mim isso é pouco, mas não sabe. Então o que eu tenho visto nos últimos tempos assim, ó, que aquilo que nós definimos no início como sendo o mais importante de tudo, que é essa conexão interna, e foi estabelecido para quem já tivesse resolvido essas questões mais personalidade, mais, né? Ou pelo menos que tivessem consciência desses processos em si. Tá? Se tu não tem consciência disso, ou se tu não resolveu, então aí entra toda essa parte que eu estou tentando colocar da terapêutica. De olhar, tá? Porque assim, ó, se tu imagina assim, toda essa força da energia que a gente põe de cima lá, e vem para retirar todas essas coisas, mas tu deixa de ter consciência, ou tu não quer ter consciência de algumas coisas, ou tu deixa de trabalhar com determinadas partes tuas que deveriam ser eliminadas, isso vai causando um problema, vai entupindo, digamos assim, e aí tu também não consegue manifestar todo aquele potencial. São várias coisas que a gente tem consciência e demandam um tempo, e assim, para dar uma equilibrada também, a gente tem que ver sempre o lado bom, porque se tu começar a se ver como um poço de defeito, tu vai ter que pegar e na garganta do diabo e finalizar. Então, por isso que eu te digo assim, ó, seria mais, por isso exatamente por isso que o fundamento do Moichan é dizer que tu é o ser esse máximo de luz. Esse é o que te diz que tu não é lixo, que tu é o ser de luz, um pronto. As outras coisas, sejam lá que estejam inconscientes ou não, que estejam ruins, isso aí é que a gente tem que ir trabalhando, sabendo que tu, como um ser de luz, por alguma coisa, tu enfiou o pé na lama, sujou, mas dá para tirar isso. Entendeu? Então a ideia, só que também não dá para ficar só, como eu estava dizendo antes, não dá para ficar só naquela sou ser de luz e tal, e aí não quero ver determinadas coisas que estão na cara, assim como muitos, né, que falam, não vem aquelas coisas, deixa para depois, e aí às vezes está no pontinho de resolver tudo e aí volta para trás para não enxergar determinadas coisas.
né? Agora os corajosos vão adiante, continuam lá, né? Estão ali, querem ver, mesmo que às vezes não consiga fazer, mas está ali, não, eu quero ainda. Né? Então essa ideia é, realmente, se a gente parar aqui e sentir, todos nós somos aquela essência que eu estou sempre falando. Mas cada um deve saber e querer retirar essas coisas que, por alguma questão, seja lá qual for a questão, deixou confusa, enrolada, que nem eu falei no outro, né? Deixou nós na personalidade. Deixava como se fosse tipo Mas guardadinho eu e que concordo energia contigo resolver. também, mas às vezes tem que dar um... Então assim, ó, não ficar... o fio mesmo, pra gente não desistir assim como tu tá dizendo, é sempre saber que realmente a gente tem essa essência. Ali a valorização que a gente tem é uma vez que tu tenha sentido que tu realmente tem algo dentro de ti. E todos aqui já sentiram de alguma maneira ou de outra, né? Então esse é o nosso seguro, né? Seguro ali, porque se não for isso, realmente não vale nada, né? Não tem sentido nenhum isso. Agora lembrei que se eu deixar aquilo ali ligado, vai estar chamando o microfone para cá, para esse lado. E Porque na real, a maioria das coisas não tem energia, né? então é isso basicamente. E é esse ponto que aí ó, eu quero unir nessa parte da terapêutica, eu quero unir exatamente isso assim, ó, a questão de entender que tu é essa essência, mas ter ferramentas para tu conscientemente ir lá retirando coisas, né? E aí depois no próximo encontro a gente vai entrar na interpretação de determinadas situações, assim, né? Que vocês vão ver que às vezes parece uma coisa e se tu fantasiar é uma determinada lá, e quando na verdade pode ser uma coisa bem simples que a gente traz aqui pro racional, né? Pro mental mesmo, e aí consegue interpretar de uma maneira mais correta, de uma maneira lúcida, né? Então é isso que eu quero colocar. Né? Que eu acho que vai ser bem interessante. Sim. Né? Então a gente tem ferramentas, mas a gente precisa se entender, se ver mesmo da maneira mais transparente possível, e é a maneira mais dolorosa até, porque mesmo a gente sendo isso que a gente entende que é lá dentro, sempre tem coisas, porque a gente não consegue viver todas as situações, né? Cada dia se apresenta uma coisa nova. Né? Pois é, mas por isso que eu acho que tem que ter um equilíbrio com uma coisa boa, senão tu vai só se ver como uma coisa ruim. Exatamente. Porque eu fiz conexões de lembranças que não deveria, num lugar que me veio muita coisa. Sim. E daí então a pergunta é, se temos que viver assim, né? Indo lá, dando um ombro amigo, né? Essas coisas a gente vai pensar várias vezes. Por isso que eu não fui, porque eu sinto que eu ainda não resolvi 100% essa. Pois é, e como Então, fazer pra mim pra não me conseguir? conectar, eu não fui. Olha só. Eu tenho evitado de ir em certos lugares. Pois é. Eu também tenho. É um bom questionamento, porque assim, ó, tem dois aspectos bem interessantes nisso, que não deixa eu esquecer. Os dois aspectos são esse, do que tu falou, né, de como eu ainda não resolvi, e o outro aspecto é o que acontece realmente lá, e até com a família, que isso a gente pode até falar, porque a família autorizaria a gente a falar, né? Então, é um assunto bastante interessante, assim, a gente não vai se estender muito, porque até a gente já teve Uma chave. eu estava lendo outro dia aqui, há poucos dias eu estava olhando, está muito bom aquele material, né? Ficou um texto relativamente bem escrito, assim, com essas fases, e agora tem assim, ó, vamos começar pelo lado, bom, o que eu noto quando há esse acompanhamento da energia, né? O acompanhamento da pessoa que está na coisa para partir, em relação a uma pessoa que não tem nada disso, assim. A diferença é incrível. Para a família, assim, é de uma tranquilidade, e eu acho até assim, ó, de um aprendizado tremendo, assim. Claro que cada um vai ter, assim, ó, como foi, por exemplo, o processo de morte para os outros familiares. Aí cada um vai ter a sua, né, vai ter o seu questionamento, mas o acompanhamento daquele, digamos assim, né, que, por exemplo, no caso dessa nossa conhecida aqui desse momento, né, foi também quase um ano, assim, acho que foi, né? Um ano. Vamos dizer que tem os últimos 6 meses foram mais intensos, assim, até.
E aquilo tudo assim, ela às vezes me sentia lá, sabe? Aí tem aquela coisa toda assim, ó, dos mensageiros, assim, a gente está entrando numa questão mais espiritual aqui mesmo, né? Tem todo um acompanhamento do outro lado, aí de repente, às vezes quando ela estava muito mal, ela conversava lá, ou comigo, ou com esses outros amigos lá que ficam dando aquele, sabe? Aí quando a pessoa sai, foi, ficou aquela carcaça ali, aí aquela carcaça tem que ir para o lugar, mas aquele ser e a energia que fica na casa não tem nada mais. Pergunta lá depois para nossa amiga, que eu não vou falar quem é, só que quem sabe. É uma outra coisa, assim, se ela mesma faz comparação assim com outro, né, outro ente querido que partiu lá, a diferença é incrível. Agora, por isso que eu digo assim, ó, dá uma olhada lá naquela página 300 do livro azul, para quem está isso, ou para entender o processo, porque nós precisamos nos preparar para nós mesmos entendermos esse processo. E que se tiver assim, tô indo, vai bem. Vai bem, porque é bonito. E o que a gente tem agora não fica nada dessas coisas espíritas que tem por aí, que a gente já falava, nem muito menos na parte espiritual que falavam antes, é totalmente diferente. E é bem aquilo que está ali numa página, um resumir assim, bem interessante. Eu já li várias vezes, mas a tua explicação agora me aclarou um monte. E é assim, ó, tá, agora, aí entra o outro aspecto. Coisas da personalidade que não conseguiu resolver. Aí entramos de novo, tá? Tu é o ser, aquela essência pura, blá 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 blá. Situações de vida não resolvidas ou traumáticas, aí é que a gente tem que ver, tomar cuidado, saber o que está acontecendo, né? E ir lá, como a gente já tem feito várias aqui, eu sei que a Fernanda tem feito algumas coisas. Essa parte da terapêutica também é para isso. Nós temos várias técnicas, né? Aquela da bolha mesmo ali, ó, é essencial para se entender esses processos, ir lá, conversar, né? Desfazer aquilo. Cada um vai ter as suas experiências que sejam mais profundas.